Olá, hoje nós vamos falar sobre neurotoxicologia. Quando a gente pensa na avaliação neurológica, devemos pensar que ela vai depender do exame físico à beira-leito e também de testes diagnósticos tradicionais, como, por exemplo, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, tanto de encéfalo como da coluna, o eletroencefalograma, o estudo da condução nervosa, que a gente também denomina, né, de eletromialgia, e a pulsão lombar, bem como os demais testes neuropsicológicos. A gente tem que entender também que, em alguns casos, generalizações podem ser úteis na abordagem clínica, uma vez que observa-se empiricamente que existe uma relação dose-toxicidade na maioria das exposições neurotóxicas, que a exposição a toxinas leves, de modo geral, a uma síndrome neuropática simétrica não focal, e essa assimetria significativa deve surgir uma causa alternativa. Geralmente, existe uma forte relação temporal entre a exposição e o aparecimento dos sintomas. Aqueles indivíduos que são acometidos, que são expostos há mais tempo, aquelas toxinas, tendem a ter os sintomas mais precocemente. O sistema nervoso vai possuir uma capacidade limitada de regeneração, mas, no entanto, alguma recuperação é possível após a remoção desse agente agressor. E também múltiplas síndromes neurológicas podem ser causadas a partir de uma única toxina, dependendo da maneira como as células daquele indivíduo, digamos assim, respondem àquela toxina, uma síndrome ou outra pode ser desenvolvida. Quando a gente pensa em sinais e sintomas no sistema nervoso central, diversas síndromes vão atacar espaços neuroanatômicos e terão, digamos assim, sinais e sintomas diferentes. Por exemplo, na encefalopatia aguda, observa-se uma neuroanatomia difusa e em hemisférios cerebrais, cujos sinais e sintomas vão ser uma combinação variável de cefaleia, irritabilidade, desorientação, amnésia, convulsões, psicose, letargia, estupor e podem levar esses indivíduos, inclusive, ao coma. Um exemplo disso seriam exposições agudas a diversas toxinas em doses suficientes para desencadearem essas síndromes e esses sintomas. Na encefalopatia crônica, a neuroanatomia acaba sendo difusa e também acomete os hemisférios cerebrais. Se observa como sinais e sintomas distúrbios cognitivos e psiquiátricos. E um exemplo seria a exposição crônica ou de baixas doses a várias toxinas. No parkinsonismo, se observa que os núcleos da base e outras vias motoras vão ser, digamos assim, vias motoras extrapiramidais vão ser acometidas. Se observa que esses indivíduos que sofrem da síndrome do Parkinson apresentam rigidez, tremores, bradicinesia e uma instabilidade da marcha. Não devemos esquecer lá da semiologia, onde aprendemos sobre a marcha parkinsoniana. E um exemplo são aqueles indivíduos que são, digamos assim, submetidos a uma maior, convivem mais, digamos assim, são submetidos mais a um convívio com manganês, monóxido de carbono e metanol. Nas doenças do neurônio motor, a neuroanatomia vão ser os neurônios motores da medula espinhal. Os sinais e sintomas são de fraqueza, atrofia muscular e toxinas que podem causar são o chumbo e também o manganês. Na mieloneuropatia, né, que a mielopatia e polineuropatia, se observa que o espaço neuroanatômico acometido vai ser a medula espinhal e nervos periféricos. Os sinais e sintomas vão ser parestesias, perda de sensibilidade, a hiperreflexia, o sinal de Babinski positivo e uma ataxia da marcha. Indivíduos que são, digamos assim, que têm mais contato com óxido nitroso, com organofosforatos e N-hexanos, tendem a desenvolver essas síndromes. E, por último, a polineuropatia, que neuroanatomicamente vai acometer as fibras nervosas periféricas autonômicas, motoras e sensitivas, e que vai apresentar como sinais e sintomas parestesias, entorpecimento, fraqueza, perda de reflexos, tanto tendinosos profundos e, mais raramente, uma falha autonômica. E observa-se como exemplo várias toxinas em dose suficiente, que vão, digamos assim, ser responsáveis pelo surgimento dessa síndrome.
Quando a gente pensa no sistema nervoso periférico, a gente tem que pensar nas polineuropatias tóxicas, que vão ser divididas em polineuropatia predominantemente sensitiva ou sensorimotora, né, onde se observa pouca ou nenhuma fraqueza. As toxinas que vão estar relacionadas a acrilamida, o disulfeto de carbono, o óxido de etileno, metais pesados como arsênio, chumbo, mercúrio e tálio, o brometo de metila e as befenilas policloradas. Na polineuropatia predominantemente motora ou polineuropatia sensorimotora com fraqueza significativa, observa-se que esses indivíduos tiveram contato com hexacarbonetos, como o N-hexano, metil-N-butilcetona, metais como chumbo, arsênio e mercúrio e organofosforatos. Na neuropatia puramente sensitiva, que é aquela perda sensitiva incapacitante sem fraqueza, observa que esses indivíduos tendem a ter contato com a cisplatina ou um abuso de piridoxina. Na neuropatia craniana, esses indivíduos vão ter contato com um talho e com o tricloroetileno, né, que vai causar uma neuropatia trigeminal. Na disfunção autonômica significativa, esses indivíduos tendem a ter contato com a acrilamida, o N-hexano, com o talho e com o chamado vácuo. E uma possível associação com neuropatias, provavelmente, né, com a anedótica, seriam com o benzeno, o monóxido de carbono, a dioxina, o metraquilato de metila e as piretrinas. Bem, agora nós vamos abordar um pouquinho sobre essas toxinas específicas e os seus distúrbios neurológicos os quais elas causam. A gente vai começar agora falando um pouquinho sobre a acrilamida. Bem, a população que apresenta maior risco para desenvolver toxicidade neurológica, ela consiste em trabalhadores que manuseiam a acrilamida monomérica na produção de poliacrilamidas e aqueles expostos à acrilamida monomérica usada em argamassa. A intoxicação ela vai ocorrer por inalação ou absorção cutânea. As características do envenenamento incluem irritação cutânea local, perda de peso, lassitude e sintomas neurológicos do envolvimento dos sistemas nervoso central e periférico. A exposição aguda ela causa, de modo geral, um estado de confusão, manifestado como orientação, perda de memória e ataxia da marcha. Esses sintomas eles são bem reversíveis, embora ocorra uma disfunção irreversível após a exposição muito intensa. A exposição crônica a baixas doses, algumas vezes, elas podem levar a um estado de tontura, de irritabilidade, alterações emocionais e distúrbios do sono. O local principal de ação da acrilamida, entretanto, é o nervo periférico. Poderá desenvolver-se uma neuropatia com uma manifestação tardia em poucas semanas, após a exposição aguda ou insidiosamente após a exposição crônica. Tanto os nervos sensitivos como os nervos motores, eles vão ser afetados, levando a uma perda sensitiva, fraqueza, ataxia e perda dos reflexos tendinosos. A perda de reflexos ela pode ser especialmente generalizada, ao contrário de outras neuropatias tóxicas, nas quais apenas os reflexos distais vão ser perdidos. O envolvimento do sistema autonômico, como a hiperidrose e a retenção urinária, é bastante comum. A acrilamida também vai induzir o acúmulo anormal de neurofilamentos em axônios, e aí, nesse aspecto, sua ação é semelhante à dos solventes orgânicos, notavelmente os hexacarbonetos. Ao contrário do que ocorre com esses, a desmielinização secundária ela não vai ser observada. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o arsênio. Os compostos arsenicais, eles são usados como preservativos da madeira, como, por exemplo, o arsenieto de galho, usado na indústria de semicondutores, e como desfolhante e dessecante na agricultura. A contaminação da água pode ocorrer a partir da filtração de intermediários do arsênio na fundição ou do seu uso excessivo na agricultura. A intoxicação aguda por compostos arsenicais pode levar a quadros de náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia. Lesões dermatológicas como a hiperceratose, a pigmentação cutânea,
A descamação cutânea e as linhas de Mess, elas ocorrem em muitos pacientes 1 a 6 semanas após o aparecimento da doença. A neuropatia periférica é a manifestação neurológica mais comum de toxicidade e ela pode ocorrer após exposição aguda ou crônica. Após uma dose única maciça, uma polineuropatia aguda se desenvolve em 1 a 3 semanas. Essa neuropatia mimetiza a síndrome de Guillain-Barré de várias formas, e a insuficiência respiratória raramente vai ser observada. A parestesia simétrica e a dor, elas podem ocorrer isoladamente ou ser acompanhadas por fraqueza distal. Com a progressão da neuropatia, os déficits sensitivos e motores se espalham de forma proximal. A fraqueza das cinturas escapular e pélvica, bem como a ataxia da marcha, também são comuns em casos mais graves. A exposição crônica vai levar a uma polineuropatia sensorimotora mais insidiosa, embora não haja concordância em relação ao valor de limiar. A exposição intensa a essa toxina pode levar a uma confusão mental, psicose, ansiedade, convulsões e até coma. A exposição crônica a baixos níveis dessa toxina em geral, a partir de fontes ambientais ou ocupacionais, tem sido associada a um comprometimento mais discreto da memória e da concentração. E em caso de crianças que são expostas, também existem registros com menos desempenho verbal e comprometimento auditivo. Alguns estudos de conduções nervosas fornecem evidências de uma neuropatia axonal inespecífica. Então, ele é detectável no sangue, na urina, durante o curso de uma exposição e poderá persistir na urina por várias semanas após uma única exposição maciça. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o disulfeto de carbono, outra toxina. Ele é utilizado como solvente da produção de perfumes e vernizes, fumigantes, inseticidas e na manufatura industrial. A exposição por inalação relativamente curta ao nível tóxico de disulfeto de carbono pode causar tonturas, cefaleias, seguidas por quadros de delírio, mania ou embotamento mental. Concentrações superiores a 400 ppm podem apresentar um efeito narcotizante, levando a quadro de convulsão, coma e insuficiência respiratória. A sua exposição crônica tem sido associada tanto às anormalidades do sistema nervoso central quanto à neuropatia periférica. Esta se apresenta com parestesias e dor na região distal das pernas, perda dos reflexos de estiramento dos tendões de Aquiles e evidências de envolvimento de axônios sensitivos e motores no estudo de condução nervosa. Uma síndrome inespecífica de quadros de fadiga, cefaleia, distúrbios do sono é atribuída à exposição crônica a baixos níveis de disulfeto de carbono. Na ressonância do encéfalo, alguns pacientes expostos apresentam focos anormais espalhados na substância branca subcortical, e um quadro radiológico lembra aquele observado em pacientes com doenças de pequenos vasos e acidentes vasculares subcorticais múltiplos, embora a confirmação patológica não esteja disponível. Continuando, agora vamos falar sobre o monóxido de carbono. Ele vai se ligar à hemoglobina para formar a carboxihemoglobina e causa uma hipóxia neuronal. A inalação de baixas concentrações, de 0,01 a 0,02% de monóxido de carbono, causa uma cefaleia e uma confusão branda. Já uma concentração mais elevada, no nível de concentração de 0,1 a 0,2%, já poderá resultar em sonolência ou estupor, e a inalação de 1% por mais de 30 minutos poderá chegar a ser fatal. Inicialmente, os sintomas eles vão incluir uma cefaleia, tontura, desorientação. Uma hipóxia já mais prolongada ou grave é acompanhada por uma combinação variável de tremor, coreia, espasticidade, distonia, rigidez e bradicinesia. A recuperação da hipóxia ela só poderá ser incompleta, causando então uma demência residual, uma espasticidade, cegueira cortical e manifestações de parkinsonismo são relativamente comuns nos indivíduos que foram acometidos por essa intoxicação. Já a toxina hexacarboneto, também chamada
molecularmente chamada de N-hexano e metil-N-butilcetona, representam um grupo de compostos orgânicos voláteis, muito utilizados em domicílios e indústrias como solventes e adesivos. A doença humana ela é causada por um metabólito tóxico intermediário, a G-de-cetona, 2,5-hexanediona. A exposição tóxica vai resultar da inalação, especialmente em espaços pouco ventilados, ou do contato excessivo com a pele do indivíduo. Como outros solventes orgânicos, os hexacarbonetos eles podem induzir uma encefalopatia aguda, caracterizada por uma euforia, alucinação ou confusão mental. O efeito eufórico agudo dos hexacarbonetos leva ao seu abuso como uma droga recreativa, né? A síndrome mais bem conhecida é uma polineuropatia sensomotora simétrica distal, chamada de neuropatia do cheirador de cola. Os sintomas iniciais vão ser parestesias e perda sensitiva, em seguida ocorre uma fraqueza que envolve inicialmente os músculos distais, e as musculaturas proximais são afetadas em casos que são mais graves, quando há o excesso dessa inalação. Pode passar. Chumbo já é outra toxina, está presente em tintas, baterias, encanamentos, soldas, munições e cabos. Então, ela é uma substância muito comum no nosso dia a dia. As fontes não industriais, elas vão incluir cerâmica, fragmentos de projéteis e remédios populares tradicionais. A exposição aguda ao chumbo, em altos níveis, é proveniente da ingestão acidental, ou inalação ou exposição industrial. Ela resulta em uma síndrome de cólica abdominal e vômito intermitente, acompanhada por sintomas neurológicos como cefaleia, tremor, apatia e letargia. A intoxicação maciça, ela já pode levar a quadros de convulsões, edema cerebral, estupor ou coma, e finalmente a herniação transtentorial. A encefalopatia causada pelo chumbo se apresenta geralmente em adultos com níveis sanguíneos iguais ou superiores a 50 a 70 microgramas por decilitro. As crianças, elas são as mais vulneráveis do que os adultos, provavelmente devido à imaturidade dessa barreira hematoencefálica, causando então problemas e sequelas maiores, em concentrações menores. Pode passar. O manganês é muito utilizado na fabricação de aço, ligas e soldas. Também é encontrado em baterias alcalinas e em vários fungicidas. É mais comum que o envenenamento ocorra na mineração, na fundição e na moagem, e nas indústrias de fabricação de bactérias, embora existam registros ocasionais de contaminação ambiental. A síndrome clássica de envenenamento por manganês, ou manganismo, é o aparecimento de um distúrbio extrapiramidal que lembra a doença de Parkinson idiopática, tremor, rigidez, faces mascarada e bradicinesia, se desenvolve lentamente. Os déficits neurológicos geralmente continuam a progredir por muitos anos após a interrupção da exposição. O mercúrio é um envenenamento, o envenenamento por mercúrio resulta da exposição ao metilmercúrio ou a outros compostos alquilados de mercúrio. Mercúrio elementar, que é o vapor de mercúrio, e sais inorgânicos de mercúrio. O mercúrio é usado em baterias, fungicidas, eletrônicos e outras indústrias. O mercúrio em lamas e em canos de esgoto é metilado por micro-organismos e transformado em metilmercúrio, que é prontamente absorvido pelo homem. Não existem evidências definitivas que associem a exposição a baixos níveis de mercúrio à doença neurológica significativa. O envenenamento por mercúrio causa uma encefalopatia difusa. No estágio inicial, a encefalopatia é caracterizada por euforia, irritabilidade, ansiedade e labilidade emocional. A exposição mais intensa leva à confusão e à alteração do nível de consciência. Os pacientes podem desenvolver tremor,
e ataxia cerebelar. A perda auditiva, a diminuição do campo visual, a hiperreflexiva e o sinal de Babinski podem estar presentes. Quando aguda, assemelha-se à síndrome de Guillain-Barré, enquanto uma condição mais subaguda pode mimetizar a esclerose lateral amiotrófica, né, conhecida como ELA. O metanol. A neurotoxicidade do metanol é causada principalmente pelo formaldeído e pelo formato. Resulta da ingestão acidental ou da exposição ocupacional. Os sintomas neurológicos costumam aparecer após um período latente de 12 a 24 horas por intoxicação. Os pacientes apresentam cefaleia, náusea, vômitos e dor abdominal. Os sintomas visuais aparecem precocemente e acompanhados de encefalopatia. Casos graves ocorrem hiperreflexia, fraqueza e sinal de Babinski presentes. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética encefálica pode revelar um infarto ou uma hemorragia localizada nos putames bilaterais, em geral acompanhados por envolvimento semelhante da substância branca ou subcortical. O tratamento envolve o controle da acidose metabólica, inibição competitiva da conversão de metanol a formaldeído e remoção rápida do metanol. Agora nós vamos falar sobre o óxido nitroso. Assim, embora o óxido nitroso ele seja bem utilizado na parte das anestesias, ele ainda é bastante utilizado como uso de droga abusiva, né? Então, ele tem essas características. A sua intoxicação causa uma mieloneuropatia indistinguível daquela causada por deficiência de vitamina B12, como já foi relatado anteriormente. Os sintomas estão inclusos a parestesias nas mãos e nos pés, ataxia da marcha, que seria uma marcha um pouco incoordenada, perda sensitiva, sinal de Rumberg e fraqueza nas pernas podem estar presentes. Os reflexos tendinosos poderão estar diminuídos ou abolidos, que no caso seria um quadro de neuropatia periférica, ou exacerbados, né? Então, eles podem estar diminuídos ou de forma exacerbada, que já quando ele acomete todo as extremidades, a gente fala que ocorreu um envolvimento da medula espinal. A exposição rápida ao óxido nitroso é suficiente para precipitar sintomas em pacientes com deficiência da vitamina B12 assintomática. Portanto, tanto com a utilização do óxido nitroso, a sua utilização vai inibir e produzir características como a deficiência de B12. Os organofosfatos são altamente lipossolúveis e eles vão ser absorvidos pelo contato da pele ou por meio das túnicas mucosas, pela inalação e ingestão. Eles costumam estar presentes em pesticidas, herbicidas, então os trabalhadores que atuam nessa área podem estar bem susceptíveis a essa intoxicação por organofosfatos. Todos os organofosfatos apresentam em comum a propriedade de inibir, né, a acetilcolinesterase. Seus efeitos neurológicos agudos é a hiperatividade muscarínica e nicotínica. Os sintomas mais comuns, né, a cólica abdominal, diarreia, cialorreia, que é a saliva em excesso, sudorese, miose, turbação visual e fasciculações musculares, que é como se fossem pequenos tremores. Convulsões como a paralisia muscular e parada cardiorrespiratória ocorrem nos casos de intoxicações que são consideradas mais graves. As exposições crônicas a baixo nível de organofosfatos estão associadas a uma encefalopatia com lapsos de memória, e essa questão dos lapsos de memória, elas são bem características, como uma das principais queixas dos pacientes, e quando vai fazer a investigação, ocorre a descoberta de ser uma intoxicação por esse organofosfato, por esses organofosfatos.
Já com relação ao zinco, né, por último, ele provoca uma mieloneuropatia, né, e se apresenta de forma semelhante àquela mielopatia induzida pelo óxido nitroso, que a gente viu, né, que como consequência é como se houvesse uma deficiência de B12. Pode ser inalado como agente de risco ocupacional em soldagens, na construção civil ou na indústria automotiva. A ingestão excessiva de zinco, né, antagoniza a absorção de cobre, levando à hipocupremia, uma condição associada à mielopatia e à neuropatia, redução dos níveis de cobre circulante. O diagnóstico é estabelecido pela presença de níveis séricos de zinco elevado e cobre reduzidos. Então, aqui é a referência que a gente usou, que é o Current, que é o Medicina Ocupacional. Os alunos é o Cláudio Simeão, Ilana Freire, Larissa Oliveira, Maria Manassi e Renara Cerqueira. Muito obrigada pela atenção.